o Senhor Jesus acrescente a nossa fé. Amém. Bom, vamos ficar de pé. Isso não causa nenhum alarde, nem alarme, nem alarde, nem alarme. É o verso 18 somente. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Eu vou repetir. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Senhor, nós agradecemos por esse testemunho. Oramos por essa moça, não sei se é criança, se é adolescente. Todos os pais, todas as mães, as moças, os filhos, as filhas oram por elas. Pedimos a Ti que o Teu povo tenha graça para enfrentar esses últimos ataques, os últimos cartuchos que o inimigo está usando nesses restinhos de tempo que ele tem. Nós te pedimos que toda a igreja seja curada, seja abençoada pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Nós não temos que saltar essa parte da unidade, da unicidade de Deus, porque ela tem realmente, se ela foi pregada, foi estudada pelo irmão Branham, ela tem realmente significado para a noiva em todos os dias, enquanto ela estiver aqui. São lembranças que realmente vêm confirmar a nossa fé. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo. O corpo era Jesus. Nós estamos estudando, agora baseado ali na mensagem Libertação Total, parágrafo 87. O irmão Branham diz que afirma que Jesus era total e completamente homem. A parte humana dele, ele era total e completamente homem. Porque Tiago disse que Deus não pode ser tentado pelo mal. E Jesus foi tentado em tudo. Jesus é Deus. Mas para ser tentado, ele se fez carne. Você lê aí em primeiro capítulo da carta de São Tiago, e você vai encontrar que Deus não pode ser tentado por mal algum. Sendo que Jesus foi tentado em tudo. Quando o diabo estava tentando lá no deserto, Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. De forma tal que eu não posso adiantar as coisas, vou deixar. Jesus era completamente homem, e exatamente nessa parte, vamos dizer, nessa parte, desse lado dele, humano, é que ele foi tentado. Como nós somos tentados. E com um detalhe, que ele foi tentado em tudo. O irmão Branham disse, às vezes um homem nasce com um problema que faz dele um alcoólatra. Ele nasce com outro problema, outro. Às vezes a pessoa diz, bom, isso não me tenta. Já aquilo é uma tentação terrível. Eu não posso ver um macarrão assim, feito com açafrão. O irmão, isso já levou o caso lá para outro lado, tá vendo?
Nós ainda vamos comer juntos, olha, uma lasanha. Vamos ver quem come mais. Mas é isso. A tentação vem, a saliva vem na boca. Enche a boca d'água. Mas eu não posso ver um prato de macarrão, assim, como o Monlarose brincava com o irmão Serrano, né? E o Monlarose, um dia, eu morri de rir, porque no telefone, o Monlarose chamou o irmão Luiz de comedor de macarrão. O comedor de macarrão. Sendo que o Monlarose gostava também, porque da procedência que ele tinha, né? Comedores de macarrão. Todos dois. Já alguém disse, bom, isso não me tenta. Agora, porém, uma carninha de porco, né? Uma coisa assim com arrozinho branco solto, essa aí me tenta. Me enche a boca d'água. Aí você fica assim, qual das duas é preferível? Dessas tentações? É do macarrão ou da carne de porco? Bom, eu diria que a do macarrão seria melhor, né? Seria melhor. Seria menos prejudicial, vamos dizer assim. Mas o certo é que isso explica perfeitamente. Nós somos tentados, mas não em tudo. Já outro é pela concupiscência do dinheiro, a avareza, a mão fechada. O homem avarento, ele sofre demais, sofre em casa, sofre com a família não entende porquê daquela... Porque a família cresce e passa a entender o que é desperdício, o que não é, o que é justo, o que não é, e quando vê o pai, vamos dizer, com licença, né, o pai trancado lá atrás, demais, em excesso, então aquilo gera um impacto tremendo na família. Quando as pessoas percebem que aquilo é justo, não é justo largar a luz acesa à toa, porque a luz não é só o aumento da tarifa em si, é que diminui o dia, as horas úteis daquela lâmpada. Essa lâmpada aqui acesa à toa, vamos dizer, não, mas ela não gasta muito, ela é fluorescente, não tem problema. Mas as horas úteis dela estão sendo diminuídas. Uma hora que ela ficou acesa à toa, seria uma hora a mais de serviço que ela daria depois. Sem precisão, sem necessidade. Não é certo? Mas são pessoas que nasceram daquele, vem a ver do tataravô, do avô. Tem que lutar contra aquilo que vai fazer. Mas aquilo gera transtorno. Já outros são liberais demais, mão aberta demais e nunca tem nada. Quer dizer, um avarento de um lado e o outro liberal do outro. Demais. Mas o pai sempre diz, olha, para que eu trabalho? Eu trabalho para vocês comerem, para vocês vestirem, era para vocês terem saúde. É para minha mulher ter saúde, é para meu filho ter saúde, é para alimentar. Eu vou trabalhar para quê? Afinal de contas, não é verdade? Então ele tem prazer de ver a mulher dentro dos seus limites, melhor vestida possível, não é? Dentro dos seus limites, tendo um conforto. É como eu disse aqui sexta-feira, o rancho, a água no pote, o fogão caipira, muitos deles, a gente chega lá e eles não querem. Ele pergunta, o que está faltando, irmão? Não está faltando nada, aqui está tudo em paz, graças a Deus, e alegre, cantando, e feliz, todo mundo feliz. Agora, aqui, já aquele fogão não presta mais, aquele carro não serve mais, aquela casa já não serve mais, né? Então, isso é relativo. Mas um pai, ele quer que seu filhinho, sua filhinha tenham um conforto dentro dos limites. Ele próprio. Mas tem aqueles que são doentes. É uma doença. Para não falar que é um espírito, né?
É uma doença. Então aquilo oprime. O lar cresce oprimido. Opressão. Isso é tão difícil. Às vezes a pessoa sabe que é justo, que precisa comprar, mas tem que criar um caso primeiro. Tem que dar uma crise de nervo porque precisa comprar aquilo. Sabe que precisa, sabe que pode e que é necessário e tem condição, mas tem que haver um impacto na casa para adquirir aquilo. Se não houver, não tem jeito. Deixa passar, depois, de repente, ele chega com aquilo lá em casa. Mas primeiro tem que ter um abrigo. Primeiro tem que ter um abrigo. Agora, você sabe que isso é do dia a dia. Mas eu quero exemplificar, com o prático, é que uns são tentados numa coisa, outro no outro, outro no outro, outro no outro. Por isso, um não pode estar condenando o outro, porque quando você não é naquele caso daquele irmão, mas você é no outro caso. Você não tem direito, no seu coração, na sua mente, no seu espírito, de aborrecer uma irmã, aborrecer um irmão. No seu coração. Você não tem esse direito. Quem aborreceu o irmão foi Caim. A Bíblia diz que ele aborreceu Abel. Não pode. Porque cada um tem, vamos dizer, o seu ponto fraco, como dizem. Mas Jesus foi tentado em tudo. Ele foi tentado pelo espírito de avareza, pelo espírito de prostituição, pelo espírito de fornicação, pelo espírito de adultério, porque cada um deles é uma coisa específica, sendo que tem a mesma finalidade do sexo, mas opera a fornicação, o adultério, a prostituição. Ele foi tentado pela maledicência, ele foi tentado para evadir-se, para fugir da sua cruz. Ele foi tentado pelo homossexualismo, em todos os seus aspectos, todas as suas alas. Ele foi tentado por tudo que você pensar, porque se ele não foi tentado num detalhe desse, o diabo pega todo mundo naquele caso ali. E não tem nenhuma pessoa que enfrente qualquer circunstância neste mundo, de ordem biológica, seja o que for, seja espiritual, que não possa ser salvo. Nós estudamos aqui sobre o homem, quarta-feira. Francamente, eu fico satisfeito. O pregador sabe quando ele está entregando a coisa sólida para a igreja, para o povo. Ele sabe. Ele sabe perfeitamente. A gente tem confiança, como o João disse, no que é verdadeiro nós estamos. Aí, então ele disse aqui: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, então já herdaram. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A igreja é composta de gente de tudo, de todas as maneiras. Uma vez que ela não seja farisaica, né? Bem entendido. Agora, ele foi tentado em tudo que exista. Você vê esse espírito de droga e de tudo? Ele foi tentado em tudo. Caso contrário, um drogado nunca poderia ser salvo. Ele foi tentado em tudo. Sem pecado.
como Deus, ele não pôde ser tentado, porque Deus não é tentado, não pode ser tentado pelo mal. Como homem, ele foi tentado em tudo. Você vai entender mais tarde o que é que faz a diferença de Cristo em você. Porque aí chega ao ponto de aquele Cristo, aquele Deus que está em você, não ser tentado, quando ele predomina. O batismo aí seria um domínio total da natureza humana, sujegada ali. Mas qualquer hora que solta ela, ela é a mesma. Qualquer hora. Oh, Senhor, não deixa, como é que é pegar a velha capa? O Monseberto é que sabe direitinho assim. Essa história diz que é verdade, verdadeira. Parece que foi o irmão João Portes, né? Não tem lembrança de quem foi. Não, senhor, não deixa não, porque se ele vier com capa, eu pego ele com capa e tudo. Senão eu pego ele com capa e tudo. Isso quer dizer que a natureza estava ali, é uma verdade. Agora, a Bíblia ensina que Deus estava em Cristo, o corpo era Jesus. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Nada pode ser mais claro que isso. É mistério? Sim, é mistério. Porém, é o mistério da piedade, não da iniquidade. É pura e plena verdade. Não pode ser mais claro. Quando se tem, olha, não se pode ter o mistério de Cristo em você sem esta revelação. A pessoa que não é revelada sobre a unicidade, quer dizer, ver o Pai no Filho, ela nunca vai receber a fé para o rapto. Sinal que ela não é eleita para a noiva de Jesus Cristo. Ela pode ser salva pela salvação comum depois, mas para a noiva ela não tem condição, porque ela nunca terá a revelação de Cristo em si mesma. Porque se pergunta a uma pessoa trinitariana: quem é que você tem em você? É o Pai? É o Filho ou é o Espírito Santo? Se ele diz que é o Pai, a Bíblia diz: quem tem o Pai tem também o Filho. Se diz que o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo tem o quê? É Deus, né? Ele é o Pai também, porque foi Ele que gerou a Jesus. Muito embora isso não seja tudo, eu diria: a pista não é o avião, mas não teremos um pouso sem a pista. A pista não é o avião. Você já pensou em chegar aí? Tem uma pista ali do deserto ali, muito boa, com toda a sinalização e tudo, mas não tem avião. Mas eu pergunto: não se pode ter avião ali sem a pista. A lingueta do sapato não é o sapato. O profeta faz essa ilustração. Mas precisa-se, ele estaria incompleto. Não pode ser mais claro. Assim sendo, se ele não foi 3 pessoas ontem, tampouco pode ser 3 pessoas hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um Deus. E este mesmo Deus foi feito carne. Você pode não saber para explicar para ninguém, mas não adianta também ninguém vir tentar fazer você crer em 3 pessoas. Você não sabe, às vezes a pessoa é simples, não sabe explicar, não sabe, vamos dizer, convencer a ninguém. Mas ninguém pode convencê-la ao contrário.
grande parte, por que não dizer quase total, das mulheres não estudam genética. No entanto, elas dão à luz filhos. Jesus disse: vim de Deus e volto para Deus. João 16, 27 e 28. Isso é exatamente o que sucedeu. Ele foi tirado da terra por meio de sua morte, sepultura, ressurreição e ascensão. Veio de Deus e teria que voltar para Deus. Se você veio de Deus, você vai voltar para Deus, não é certo? Isso foi por intermédio de sua morte, sepultura, ressurreição e ascensão. É o que acontece exatamente com os filhos de Deus: morte, sepultura, ressurreição e ascensão. Agora, a morte tem um detalhe: mas nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não vamos provar da morte, mas teremos uma dor rápida, que será uma transformação do corpo abatido desse corpo para aquele corpo celestial, para sermos então como Ele. Então essa lei aqui, ela está decretada, não tem quem possa mudá-la. Morte, sepultura, ressurreição e ascensão. Quer dizer, subir, ir embora para cima. Então Paulo se encontrou com ele no caminho de Damasco, e ele falou a Paulo e lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Ele era a coluna de fogo, essa coluna que foi fotografada sobre a cabeça do profeta. Ele era essa coluna, uma luz cegante. Ele havia voltado exatamente como disse que faria. Voltou à forma que era antes de vir morar num tabernáculo de carne. Assim exatamente como viu João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Porque Deus é Espírito e enche os céus e a terra. E como ele seria visto? Tomando forma de homem. Não se pode entender o mistério que Deus é onipresente e pode falar lá no céu, pode se manifestar em forma de uma pomba e num cordeiro lá dentro d'água sendo batizado, ao mesmo tempo, simultaneamente. Tu és meu filho amado em quem tenho o prazer de habitar. Mostrar 3 pessoas aí, condicionar a Deus em 3 pessoas por causa desse quadro aí, é anular, é descrer na onipresença, onipotência e onisciência de Deus. São 3 características que compõem Deus. Ele não seria Deus se ele não fosse onisciente. Antes da fundação do mundo, ele sabia quantos pensamentos, ele conhecia todos os pensamentos que o primeiro e o último homem que vivesse aqui na Terra, nessa dimensão, teria. Ele não seria Deus se não fosse assim. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode falar lá do céu, bradar no trovão: tu és meu filho amado em quem tenho o prazer de habitar. E descer não em forma de pessoa, mas em forma de uma pomba. Porque o quadro ali não mostra 3 pessoas, mostra uma voz em cima, uma pomba descendo e o homem lá dentro d'água, Jesus Cristo. Esse que é o quadro mais lindo. Não sei se foi numa tarde, se foi num meio-dia, ensolarado. Não sei como que foi, que hora que foi.
Eu sei que aquilo aconteceu e formou um quadro tão lindo, tão perfeito. Porque Deus é completo em três ofícios, três manifestações. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dá uma ressonância nisto? Se há algum irmão denominacional que crê em três pessoas distintas e tem alguma dificuldade com isso, olha, Deus nunca foi visto por alguém. São João, capítulo 1, verso 18. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Agora, você vai para São João 14 e Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Você vai para São João capítulo 10, ele diz, eu e o Pai somos um. A unidade de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, é simples, não é composta. Nós já estudamos isto e temos que afirmar novamente, não é composta. A unidade composta é imperfeita. É a unidade do homem com a mulher, é composta, duas pessoas, por isso é imperfeita. Vai ter que ter paciência um com o outro. Vai ter que suportar um ou outro. Vai falhar. Deus não. É uma unidade simples. Por isso é perfeita. E ela se torna simples com sua igreja. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, o então Saulo de Tarso, estava perseguindo a igreja. Perseguindo os cristãos. Estava perseguindo a Cristo. Aí vale a pena lembrar de novo. Como pode uma irmã aborrecer uma outra irmã? Um irmão aborrecer a outro irmão? E mais do que isso, difamar, perseguir, maltratar, agir com descaridade. O profeta diz assim, quando você maltrata um irmão, você está maltratando a Cristo. Tem que se pensar muito antes de entrar numa questão, por razão ou sem razão, e ainda há aqueles que entram em questões que não são suas, dos outros. Porque são simplesmente amigos, amigas, é do seu grupo. Deus é imparcial. Há pessoas e há mesmo irmãos com os quais nós não podemos ter muita liberdade, porque ele tem determinados problemas, nasceu com eles e ainda não venceu, e possivelmente aquilo vai ser só na hora da transformação. E nós queremos que as pessoas vivam para nos satisfazer. Que as pessoas vivam em função de nós. O irmão Brandon disse que uma mãe, logicamente um pai que não corrige seu filho, não é uma boa mãe, não é um bom pai. No entanto, Billy Paul, olha o espírito que o pai fez, a maneira que o pai corrigiu. Billy Paul deu uma sacudida e um tapa no seu filhinho, quando ele estava no escritório com o irmão Brandon, e o menino mexendo. O irmão Brandon disse, você, Billy, você ofendeu o anjo dessa criança. A sociedade sai de um extremo e cai no outro. A criança não pode mais ser corrigida. A mãe não pode bater mais, ninguém pode bater, só a polícia que pode bater depois.
A polícia pode espancar, inutilizar, acabar com a pessoa depois, com pesada, pancada, torturas de todo jeito. Mas o pai e a mãe não podem. Infelizmente está assim. Mas que há extremos, há. A correção é necessária. Mas quando uma criança é corrigida por um homem corrigido, aquela correção dá um fruto pacífico. Quando uma criança é corrigida por uma mulher corrigida, a questão é essa, que nós corrigimos sem ser corrigidos. Agora, vamos para diante, porque o assunto é gostoso, não é? E vai em vários setores da vida. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Aí você fecha o parêntese, concluindo que então Saulo, essa unidade se refere até à sua igreja agora, que é o grande mistério da piedade, Cristo na igreja. Primeiro, Deus em Cristo, Cristo na igreja. Segundo, não é? Terceiro, a igreja no reino restaurado. E se isso tem que ser através do processo morte, sepultura, ressurreição e ascensão, que seja feito. Se ele vier nas nuvens, aqueles que não tiverem sido mortos serão transformados no abrir e fechar de olhos, se ajuntarão com aqueles que foram ressuscitados, subirão para encontrar o Senhor nos ares. E você nunca vai esperar isso na sua vida, hein? De encontrar com Jesus nos ares, depois Jesus chega lá apresentar vocês para uma outra pessoa lá, que é o Pai. E apresentar para o cunhado da igreja, que é o Espírito Santo. Essa doutrina veio 325 anos depois de Cristo, no Concílio de Nicéia. Isso tem que ficar bem patente, porque não é só a igreja aqui, há fitas que vão por todo o país. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele nasceu, Cristo, e 8 dias depois, quando foi circuncidado, foi chamado Jesus. Ele nasceu, Cristo. 8 dias depois, quando foi circuncidado, foi chamado Jesus, como o anjo lhes havia dito. Eu nasci Brana. Quando nasci me puseram o nome de William, mas eu já era um Brana. Aí só me faltava o meu prenome, porque o nome é o da família. Eu sou um Gonçalves, você é um Souza. Ninguém discute sobre o nome de um filho. Ninguém discute, você anotou? Oh, Senhor, me dá o sobrenome do meu filho. Não. Ele já nasce com o seu sobrenome. Agora você tem que pôr o nome, se o caso é esse. Ou o prenome, como organismo agora, né? Quando nasci, me puseram o nome de William. Mas eu já era um Brana. A minha mãe, quando eu nasci, meu pai já tinha morrido. Tinha 2 meses que meu pai tinha morrido. Não, 2 meses não, o que é isso? Peraí, você estava grávida de mim. Tinha 7 meses que meu pai tinha morrido. Mais ou menos assim. Então ela, não sei o que ela viu com esse nome Joaquim, né? Mas a Gonçalves ela não teve que pensar. Ela teve que decidir sobre Joaquim. Se era José, se era Joaquim, se era João, se era Manuel, se era Tiburtino, se era Roque, se era Prígio, não é? Então, ela teve que decidir. Mas o Gonçalves não. Isso é um bom
é um exemplo que não deixa escape, não é? Então ele já nasceu Cristo, que quer dizer ungido. Porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Amém? Ele era o Cristo, porém lhe foi dado um nome aqui entre os homens. O tabernáculo de fora que os homens podiam ver foi chamado Jesus. Aí então você vai ver lá no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, que aquele único lugar escolhido para fazer habitar o nome do Senhor. Você que está ouvindo a fita, você que vai ouvir, vai entender agora, e se você tem alguma coisa, como creio que tem no seu coração, que é de Deus, você agora desce uma luz na sua mente, no seu coração, e você verá por que você vai ter sede, desespero para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é nome, não é nomes. E Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo Cristo. Por isso os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Se naquele tabernáculo deveria habitar o nome, e você não é um tabernáculo? É assim. E que tal uma esposa, uma noiva, aquela moça que vai se casar e não quer o nome do marido? Ele é homem, ele é humano, ele é filho porque ele nasceu de mulher, ele vai ser pai porque ele vai gerar um filho, ele é espírito, mas ele tem um nome. Você vai se casar, e quando alguém perguntar o nome do seu marido, você vai dizer: é homem, é espírito, é humano. Não. Se pergunta o nome do seu marido, bom, ele chama João Desidério, da estrada, subida reta até no córrego. Não é certo? Você vai ter que dar o nome dele. Isso é certo. Para esclarecer, para gravar, isso é bom. Você não vai... O tabelião lá pergunta: a casa vai ser posta em nome de quem? Pai, filho e humano. Não, pai, filho e humano, que negócio é isso? Não. Você vai dar o nome, não os seus ofícios. E tem um detalhe, você quer saber uma coisa? Pedro não teve que fazer esses estudos lá no dia de Pentecostes. Quando ele terminou um sermão de 15 minutos, falou demais, 15 minutos, 3.000 almas já estavam com seus corações compungidos. Perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Ele respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 37, 38, 39. Já nós vamos parar. O tabernáculo de fora que os homens podiam ver foi chamado Jesus. Este o fez conhecer. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele era o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, manifesto em carne. Ele é Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é tudo isso. Pai, Filho e Espírito Santo são somente títulos, não são nomes. Não há outro nome dado nos céus, nem na terra, pelo qual devamos ser salvos.
Por isso é que batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é um nome, não um título. É o nome desses títulos, tal como quando você toma um menino recém-nascido e lhe dá um nome. Menino é o que ele é. Filho é um título. Menino é o que ele é. Filho é título que ele tem. Então vocês lhe põem o nome, John Henry Brown. Não se batize somente no nome de Jesus. Não, não. Há milhares de Jesuses no mundo. E também os houve antes de Jesus. Antes do Jesus nosso Salvador, já haviam Jesuses. Porém, somente há um nascido, o Cristo, um Jesus que é o Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Então o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente que diz que Jesus é o Filho eterno de Deus, Filho eterno. Agora, não é isso uma contradição? Não é? Quem tem ouvido de um filho sendo eterno, como é que pode ser eterno? Os filhos têm princípio, porém o que é eterno nunca teve princípio. Ele é o Deus eterno, Jeová, manifesto em carne. Ele tem princípio como homem aqui, na dimensão humana. Homem, carne, é que tem princípio. A carne. Por isso tem um fim. No Evangelho de São João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, o irmão que é estudioso, igual, esse parágrafo aqui, ele precisa ser bem notado pela igreja, muito especialmente pelos evangelistas, sobre o Filho eterno, né? A revelação de Jesus Cristo, parágrafo 38. Isso é fundamental. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele foi a testemunha fiel e verdadeira da palavra eterna do Pai. A palavra eterna. Ele era um profeta e somente podia dizer o que o Pai lhe revelava. Ele disse: meu Pai está em mim. Isso é o que Jesus, o tabernáculo, disse: meu Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes visto. Quem vê a mim, vê o Pai. O Pai nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Deus tem muitos títulos: nossa justiça, nossa paz, ser eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém tem somente um nome humano, e esse nome é Jesus. Conheço um nome tão maravilhoso, que alegria traz ao coração. E se aqui os homens não entendem, feliz eu sou no nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que
a mais linda canção, o seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Aleluia. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso.